Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live na companhia de todos. Hoje, dia 11/11, olha só a sincronicidade. Também vai haver, até eu posso noticiar aqui para vocês, lembrando do eclipse, né? Um grande eclipse para hoje. Então, isso é uma janela de oportunidades para conexão com o cosmos. Então, vamos aproveitar esta grande oportunidade para melhorar, para fluir a nossa energia. Como de costume aqui, eu vou cumprimentar os nossos amigos aqui. Silvana Benassi Rodrigues, boa noite, galera da Luz, muito boa noite. Boa noite aqui, Mário Batista Lima, muito bem. A Gena Duarte, boa noite, querida Cris. Hoje, dia 11/11, sincronicidade, juntamente com o eclipse. Então, é algo assim realmente renovador, um novo campo de oportunidades, de energética, de conexão com o cosmos. Então, vamos aproveitar, porque isto é uma faca de dois gumes, pode ser tanto positivo quanto negativo, isso vai depender da frequência de cada um. Então, vamos aproveitar isso de forma que nos beneficie, que seja benéfica a todos. Aqui a Daniela Franciosi, Campo Novo, Santa Catarina, manda muitas bênçãos, exatamente, a humanidade precisa mesmo. Aqui a Márcia Nogueira, boa noite aqui de Sorocaba, conterrânea, muito boa noite. Alcione Velima, boa noite. Aqui o Geraldo Maria de Paula, muito boa noite. Eliette, gratidão, a gratidão é nossa pela presença de vocês. Nós ficamos muito felizes. Eu vou resumir aqui a parte dos cumprimentos e eu vou trazer aqui as minhas convidadas especiais que já fazem parte da família Mundo Secreto com Demis Viana, que é a nossa queridíssima amiga Thaisa Kashimoto. Olá, com o meu tchauzinho de pinguins de Madagascar, né? Sorri aí, a Sene. Boa noite, pessoal. Uma delícia estar aqui. Temos assuntos legais. Muito bons mesmo. Para lá de pertinentes, que realmente vão empolgar e vão nos motivar nessa noite. E a nossa amiga também, a Dini. Oi, gente, boa noite. Beijo para todo mundo. Obrigada, Demis, amiga, que a gente está aqui juntos nesse 11/11, nesse portal. Não é? Um portal de conexão, exatamente. É um portal de conexão cósmica, que nós devemos aproveitar essa oportunidade através da nossa frequência. Porque o portal ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, se tiver uma frequência baixa, esse portal, com certeza, vai ser negativo. Isso depende de nós. Como sempre, né? Depende de nós. Mais uma vez. E a gente vai terminar aqui fazendo uma meditaçãozinha para aproveitar isso, né? Que vocês depois vão poder fazer também quantas vezes quiserem, né? Fiquem livres aí, mas a gente vai terminar hoje, então, fazendo uma meditaçãozinha diferente, né? Muito bom, muito proveitoso. Hoje nós vamos tratar sobre o nosso futuro Star Trek, que é muito interessante, que esse é o tema proposto da nossa live dessa noite. Nós estamos vivendo, assim, num momento muito conturbado, mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo várias notícias positivas, que às vezes são esquecidas, que às vezes são ignoradas. Então, existe um curso a caminho. Então, ao mesmo tempo que as trevas estão muito apressados, eles estão realmente com muita pressa, estão atropelando tudo, e quando você tem muita pressa, as coisas dão errado, né? Como já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Quando você quer fazer tudo de uma vez, né? Tô com pressa, vamos construir um castelo, de uma hora você vai esquecer alguma coisa, e no final tudo dá muito errado. E é assim que a Torre de Babel está sendo destruída neste momento. E esse processo é cadenciado, tá, meus amigos? Não é algo assim impactante que vai mudar tudo de uma hora para outra. Então, nós estamos num processo, e esse processo está sendo revertido, as forças da luz estão atuando, só que é claro, até a Dini vai falar daqui a pouquinho, que vai ter um marco assim, onde as coisas vão começar a ficar assim mais visíveis. As pessoas vão conseguir observar
e realmente vai ficar perceptível a todos, né, essa mudança. Se quiserem comentar alguma coisa, pode comentar. Já a Thaís também, nossa queridíssima convidada. As duas, né? Não, perfeito, porque assim, Demis, é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores virtuais logo antes da gente entrar, né? Assim, quem está aqui como trabalhador, guerreiro da luz, semente estelar, como quer que você se identifique, estamos cansados, né? Porque Sim. A gente está aqui penando há décadas, e mesmo quem despertou mais recentemente está segurando um piano que está pesado. Né? Exatamente. E muita gente perguntando assim, afinal de Baita contas... de um piano, hein? É um piano. E se perguntando quando afinal de contas, que isso vai acabar, né? E querendo, assim, muito óbvio, todo mundo quer que acabe a semana que vem, acabe o mês que vem, que acabe o quanto antes, né? Mas aqui, assim, o primeiro lembrete que a gente traz é que todo mundo que está aqui em missão, se você se lembra e tem consciência de que você está em missão, lembre-se que a gente está aqui para maximizar a colheita. Muitos de nós viemos de civilizações mais avançadas, de dimensões superiores. Então, a gente não precisa ascender, porque a gente já passou por esse processo. A gente volta em missão para ajudar a colheita da humanidade. Então, a gente vem para o que eles chamam em inglês do long run, né? Que é para o longo prazo. A gente não veio para ficar aqui um tempinho. Tudo bem, uma outra pessoa veio para ficar um tempinho. Mas a maior parte de nós encarnou quando? Décadas atrás, tá? A gente tem aí, quando a gente traz o trabalho da Dolores Cannon, por exemplo, das 3 ondas de voluntários, as primeiras nasceram lá antes dos hippies, né? Então, assim, tem gente que está nessa batalha há muito tempo, né? E tá tudo certo, porque assim, quando o nosso objetivo é maximizar a colheita da humanidade, a gente sabia que não ia ser fácil, né? E neste momento, assim, como a gente está aqui numa situação excepcional, que a gente não tem acesso às nossas habilidades corriqueiras que a gente tinha de onde a gente veio, né? A gente está aqui tudo cego, surdo, né? Mudo, né? A gente limitado, né? Tá bastante limitado a nossa percepção consciente de em que momento a gente está. E aí, assim, tem gente que diz, quando a gente traz, por exemplo, a referência do Geraldo Lemos Neto, falando do trabalho de Chico Xavier, a referência de Chico Xavier para esse momento, segundo o Geraldo, é que a gente passou da meia-noite, mas está de noite ainda, né? A gente não está tão pertinho assim de... Estamos na madrugada, né? Estamos na madrugada ainda. O sol ainda não nasceu. E é só você olhar a volta, que assim... Né? A gente está lá falando, vamos, né? Mas assim, ainda não começaram a aparecer os primeiros raios de sol. Mas a boa notícia é que a pior parte da noite a gente já passou, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco, antes da Didi explicar para a gente a história do Alex Collier, para dar um referencial de onde é que entra ele nessa história. O Alex Collier, ele é um americano, tá? Que na década de 1990 começa a divulgar o contato que ele teve com o Conselho Andromedano. Sim. Publicando livros, dando palestras, esse tipo de coisa. Viceus e Morenai, se eu não me engano, né, com os dois contatos. Eu não lembro o nome, eram os nomes de dois caras. Viceus e Morenai. Tá. E aí ele fala que o Conselho Andromedano, ele engloba 139 diferentes espécies da nossa galáxia, mas ele não tem a função da Federação Galáctica, por exemplo, é uma organização mais militar. E essa organização realmente um conselho, tá? Onde essas espécies se reúnem para trocar ideia. Segundo Collier, quando ele começou a falar disso na década de 1990, ele fala que o que ele relata é o seguinte, que o Conselho Andromedano detectou que 357 anos lá na frente, depois de 1991, né, a galáxia viveria sob a tirania de um grupo de seres que teria origem numa parceria formada no nosso sistema solar, especificamente que envolvia a Terra, a Lua da Terra e o planeta Marte, tá? Segundo a Helena Danaan, essa parceria, ela inclui basicamente os humanos aqui da Terra, os draco-reptilianos, os Greys de Orion, que são os Greys altos que eles falam, né? Narigudo, né? Naga, né? Que fala, né? Os narigudinhos. E os pleiadianos regressivos, né? Que tem raças regressivas pleiadianas.
De Alcione. E esse grupo de Alcione, exatamente, né? Esse grupo, ele é normalmente chamado de Aliança Draco-Orion, tá? Mas aí varia de autor para autor como é que eles vão chamar, mas ele englobaria todas essas raças, né? E por isso, então, quando o Conselho Andromedano detectou que lá na frente haveria um grupo que seria tirano da nossa galáxia, eles contataram a Federação Galáctica, que seria um braço militar, uma organização mais militarizada e mais adequada para lidar com esse tipo de intervenção, né? Para intervir e garantir um futuro melhor para toda a galáxia. E é por isso que está todo mundo de olho no que acontece aqui, porque se der ruim aqui, deu ruim geral na galáxia. Né? Então está todo mundo trabalhando aqui para garantir uma linha temporal que seja benéfica para toda a galáxia. Né? Viu, aí... Thaís, só um lembretinho, eu acho que o seu som está aumentando e caindo. Acho que melhor deixar mais próximo da sua boca. Então vou segurar aqui. Melhorou. Pronto. Não sei se você está percebendo isso, Dini. Me avisa aí, porque as minhas gatas agora pegaram o hábito de comer os fios que tem em casa. Então, eu nunca sei qual que está funcionando e qual que não. Se der problema nesse, eu troco. Tá? Me dá um toque, porque aí eu troco, né? E aí, essa investigação, então, segundo o Alex Collier, do Conselho Andromedano e da Federação Galáctica, descobriu que o ponto de origem da tirania, da futura tirania na galáxia, era o surgimento da Frota Negra, que era a infame Nachtwaffen, criada pelos nazistas, né? E que foi depois para lá na Antártica. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Sim. Mas aí agora eu vou chamar a Dini para falar o que o Alex Collier está falando agora, né? Que ele deu palestras, quando que foi? Mês passado ou esse mês? Não lembro direito. Faz pouco tempo, acho que faz 2 meses atrás, se eu não me engano. Foi setembro. Foi setembro. Tô correto, então. Acertei. Troca a gente aqui, então, Demis. Taca a Dini no grandão. Cheguei! Não, eu vou dar um replay aí, só para voltar naquela parte que você falou que a gente está aqui. A gente está aqui há milhares de anos, né, amiga? Por isso que está todo mundo cansado. É porque a gente só lembra dessa vida, gente. Porque a gente está aqui ralando, olha, há muito tempo. Então, são milhares de anos, né, Dini? Milhares, não é centenas, gente, é milhares. Milhares. Olha, se a gente colocar aí o que a gente segundo reza aí eu falo que é lenda, que não tem nada de lenda, né? Rezam os fatos, a gente saiu do futuro, voltou para o passado para estar aqui agora. Gente, não. Mas enfim, vamos voltar para o Alex Collier. Ele fez uma palestra no Monte Shasta. Monte Shasta. Que foi muito interessante. Porque vocês já devem estar sabendo que todas as informações que o Michael Salla vem passando corroboram com o que a Helena Danaan tá dizendo. Justamente ele está seguindo a narrativa dela com a Megan Rose. E o Alex Collier também vem com a mesma narrativa, que é a narrativa dessa linha de tempo onde as coisas estão se resolvendo. A Thaís vai entrar nisso aí, que é o futuro Star Trek. Ela vai pegar esse fio da meada aí para dar uma destrinchada, para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo. E a primeira coisa que eu achei muito interessante ele falar, essa questão da ressonância Schumann, que ainda mais hoje a gente bateu aí, quando eu olhei eu não acreditei, estava 1111. O número da ressonância Schumann hoje é 11/11 e a ressonância Schumann estava em 1111. Eu ainda olhei aquilo e falei, não, gente, eles estão de brincadeira. Colocaram um número de brincadeira ali, 1111. Eu falei, hoje é 11/11. Não, é pegadinha. Mas não era, não. Porque a gente tá... O Demis falou que estava assim também. A gente estava ali nos bastidores conversando. A Thaís, meio zureta. Literalmente. Eu falei, gente, hoje eu não estou assim... Não estou me situando. A coisa está meio que... E o que o Alex Collier fala nisso? Ele fala que essas tempestades que estão acontecendo solares e esse aumento da vibração é justamente para mexer com o nosso DNA. E como é que isso acontece no nosso corpo? Eu achei isso sensacional. O DNA, a luz entra, o DNA ele expande e contrai. Expande e contrai para armazenar mais luz, para o nosso corpo armazenar mais luz. Então, a gente sente esse baque, esses sintomas todos que a gente tá tendo aí de dor de cabeça, né, de tonteira, pressão baixa,
tantos outros, justamente porque as nossas hélices elas estão expandindo e contraindo, fazendo um movimento mesmo, como do coração, né? De sístole e diástole, né? Eles vão pulsando, né? Pulsando. E justamente para armazenar mais luz. E diz que cada vez que eu não posso falar aquele nome, amiga, mas que a gente recebe esse balde de energia em cima da gente, o que acontece? O DNA expande, aí a gente sente a pressão, aí ele contrai. Aí ele expande de novo, e isso é para cada vez a gente vai armazenando mais luz. E onde ele chega, ele fala, isso está acontecendo de uma forma mais frequente, porque segundo informações que ele teve dos seres que ele tem contato, né, principalmente os andromedanos, que até dezembro as coisas vão começar a clarear. Não é que vai estar tudo resolvido até dezembro, né? A gente está aqui nessa ansiedade, eu acredito que todo mundo está assim, gente, pelo amor de Deus, né? A gente quer ver alguma coisa acontecer, mas não. O que ele diz é o seguinte, as coisas vão começar a se mostrar. É a hora em que essas entidades que estão aí, né, do Deep State, enfim, vão começar a mostrar realmente quem são, né? As coisas vão começar, o castelo de cartas vai começar a cair. Ele faz até uma alusão, né? As coisas começarem a encaixar. As coisas começam a se encaixar e começam a vir à tona justamente nos meios de comunicação principais. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele faz uma alusão ao jogo de xadrez, que ele fala só restam 4 jogadas, ou seja, a gente já está no final. Mas a gente está no final daquilo que nós vamos começar ainda, né? Não dá para dizer assim, nós estamos no final, vai ser tudo lindo. Não. A coisa vai acontecer, como a Helena Danam mesmo fala, nós temos que fazer o nosso trabalho. A gente vem repetindo isso em todas as lives. Nós precisamos fazer o nosso trabalho de reverberar boas energias, né? Aumentar a nossa frequência, fazer o nosso trabalho de formiguinha, que a gente fala, que é devagar, aos pouquinhos. Ontem a gente estava até dando uma aula lá na Fênix sobre exopolítica, e a gente falou uma coisa que eu digo muito, assim, eu não consigo ficar quieta. Eu tenho muitas narrativas que dizem assim, você precisa ficar quieta, você precisa se centrar, você precisa cuidar de você. Mas eu acho que, além da gente fazer isso, a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, o que o Demis faz, o que a Thaís faz, o que eu estou fazendo, a Anne. A gente precisa ajudar a passar o que a gente acredita, passar essas informações para vocês, né? Aprender também com vocês. Isso é muito importante. E se todo mundo fizer o que eu falo, a gente coloca o braço onde a gente alcança. Se a pessoa chegar para você e perguntar alguma coisa, faça. E o Alex Collier, ele fala isso na palestra. É importante que a gente não fique acomodado, que a gente não sente na cadeira esperando que esses seres, né, da Federação Galáctica, esses seres que chegaram a Ganimedes, que estão aí, que são os semeadores, que eles façam por nós. Eles estão ali para nos dar apoio energético, principalmente, né? Mas eles não podem fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho somos nós humanos que fazemos. E o Collier puxa isso, e ele fala, a Federação Galáctica, ela veio até aqui, ela interviu, até com mais propriedade do que deveria, mas isso porque tem uma justificativa, e a gente entra aí na questão dos reptilianos e dos draconianos, eles burlaram aí a questão das diretrizes, né? E o Michael Salla fala bem isso, e ela precisou intervir de uma forma mais austera, né? E colocou toda à disposição da Aliança da Terra, toda essa tecnologia que a gente está vendo aí, mais por enquanto, para ajudar quem está na linha de frente de batalha. E aí ele volta e ele fala o seguinte, é interessante que essa movimentação não vem acontecendo, nós começamos a ver esses movimentos da federação de agora, né? Justamente com as notícias que o Michael Salla vem trazendo, mas essa movimentação já está acontecendo há muitos anos. Isso está acontecendo desde lá de trás, desde quando eles, durante a Segunda Guerra, eles ultrapassaram todos os limites com relação à utilização de tecnologia reversa,
para construir naves espaciais, isso lá, eu não posso falar o nome, na Segunda Guerra. Aliás, eu queria pedir para o Demis contar um resumo dessa história, Demis. Primeiro, meu som está funcionando normal agora? Tá, amiga. Melhorou bastante. Então era isso, a gata comeu outro fio. Demis, entra, troca comigo para você pegar a ponte. Demis, não quer fazer aquele resuminho do que os negativos fizeram, para as pessoas lembrarem que aí a gente entra no que os positivos estavam fazendo para contrabalançar. Podemos sim, com certeza, tranquilamente. Então, meus amigos, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, a gente vai recapitular alguns tópicos aqui, alguns temas, para entender de onde surgiu as facções do Serviço Secreto Espacial, o Dark Fleet, né, a Frota Negra, e eu trouxe aqui alguns slides, primeiramente os 12 Majestic, também, da onde eles surgiram. Basicamente, tudo se iniciou com a Alemanha, os alemães na asa da SS, com a Maria Orsic, tá? No início do século, ela era uma bailarina, né? E ela era canalizadora também. Ela começou a ter contato com extraterrestres de Aldebaran, que foi baseado num livro de ficção do século XVIII, que falava de intraterrenos, que eram os nórdicos também de Aldebaran, entraram em contato com eles, para você ter uma ideia, né? Para muitos aquilo era um livro de ficção, mas para os alemães levaram aquilo muito sério, muito a sério mesmo. Ela começou a ter contato, aí eles foram atrás de várias relíquias pelo mundo. Depois que eles obtiveram essas relíquias, tudo que você possa imaginar, porque na verdade as relíquias elas são dispositivos tecnológicos, e essas relíquias, é interessante frisar isso aqui, até o William Cooper fala, está no relatório dele, que grandes relíquias, na verdade, são dispositivos muito mais antigos que foram adaptados pelas culturas. Então, as culturas adaptavam aquelas relíquias que eram anteriores ao surgimento dessas culturas. Então, isso é bem interessante. E depois, o que ocorreu? O que ocorre que logo após isso, eles ficaram interessados, eles viram que aquilo era realmente quente, não era boato, não era bobeira, não era loucura. Por quê? Porque a Maria Orsic, ela canalizava tecnologias. Então, ela dava informações técnicas. Aí eles começaram a ver, isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira, não. E eles começaram a testar essas coisas. E à medida que eles começavam a testar, através da Sociedade Vril, e a Sociedade Thule do Sol Negro Central, aí formaram uma sociedade secreta. E essa sociedade secreta era formada pelos grandes nomes, os grandes líderes da SS. Aí surgiu a Deep State. Então, a Deep State ela é anterior aos Estados Unidos, ela vem bem antes, ela surgiu na Alemanha, da SS. Tinham dois governos paralelos. Existia o governo oficial do Bigodinho e tinha o governo da Sociedade Vril, ok? Então, eram dois governos. Então, o governo que era liderado pelo Serviço Secreto Espacial, o próprio Bigodinho estava muito, assim, incomodado, porque ele não sabia o que se passava ali, né? Ele realmente ficava muito incomodado. E estavam tendo uma rixa. Eles começaram a brigar. Eles não estavam se entendendo. Aí foi o almirante Rico Botta, grande almirante Rico Botta. Quem fala do almirante Rico Botta é o próprio William Tompkins, né, que relata a história dele. E ele ficou ali, ele foi como um espião, né, espionagem mesmo, na base de Diego Garcia. Aí vem aquela base de Diego Garcia, foi ali que ele se estabeleceu, né, que era usado pelo Dark Fleet, dos acordos que eles fizeram, isso é uma história que vem depois, e ele descobriu e confirmou tudo, é verdade. Os alemães têm bases nas montanhas, bases subterrâneas também, e eles estão desenvolvendo antigravidade. Trouxeram todos os relatórios através de uma médium, as garotas Vril, né, estão obtendo isso daí, tem uns caras loiros lá, extraterrestres estão com ele, Greys, reptilianos. O Rico Botta trouxe o relatório, eles ficaram muito preocupados, né? Só que, no entanto, alguém pode dizer assim, mas por que será que eles não venceram a guerra se eles tinham tanta tecnologia, eles tinham uma vantagem tecnológica sobre os americanos? Por que eles cederam? Porque é o seguinte, o Serviço Secreto Espacial estava interessado no complexo industrial dos Estados Unidos. Eles não estavam interessados em vencer a guerra, eles queriam conquistar o espaço, eles tinham outros planos. Então, entenda o seguinte, o Bigodinho tinha um plano, tinha uma meta, e o pessoal da Sociedade Vril tinha outros planos. Para eles não interessava isso. Eles precisavam de estrutura, eles queriam ampliar os negócios. Vocês estão entendendo? Eles queriam fazer comércio intergaláctico. É isso que eles queriam. Eles queriam ser um povo das estrelas, só que de forma negativa, né? Totalmente negativa. Eles queriam conquistar o espaço, né?
E o Bigodinho já tinha aquela megalomaníaco, né? Querer conquistar o mundo, tal, né, coisa só da Terra. Eles não estavam interessados na Terra, tá? Eles não estavam nem aí com esse planeta. Eles eram ambiciosos, eles queriam algo realmente grande. E aí eles fizeram um acordo com os Estados Unidos. Depois, foi gradual. Logo no término do segundo confronto mundial, estabeleceram uma base na Antártida, tá? Bem interessante. Existem dados, assim, até posso colocar. Será que dá tempo de eu postar esses dados aqui? São bem interessantes, que dá tempo, né? Aqui, a Thaís hoje é diretora. A diretora, ela me fala se eu estou extrapolando. Eu estou extrapolando o tempo aqui. Deixa eu colocar rapidinho aqui, a gente vai compartilhar aqui com vocês. Aqui fala do eclipse solar, que acontece nessa quinta-feira, né? Que aqui é a coincidência. Hoje, dia 11/11 também, né? Desse portal que já foi comentado aqui pelas nossas amigas. Aqui estão os documentos vazados do Majestic 12, bem interessante também. Foi formado aqui em setembro, foi estabelecido em 1947 para agenciar a questão OVNI, que foi uma agência, uma comissão especial, né, para tratar do assunto OVNI, só que com o tempo eles obtiveram mais poder que a presidência dos Estados Unidos, tá? Liderado aqui pelo Dr. Wood e o seu filho Ryan. Então, quem denuncia o Majestic 12 é o John Lear, o Dr. Wood, com documentos, tá, desclassificados pelo FBI, mas são documentos, não importa, e também o William Cooper. Então, é bastante consistente, né? Aqui fala do Carl Sagan, já falei numa live que o Carl Sagan foi um dos Majestic 12, né? Tem aqui documentos, isso aqui foi o doutor que fez essa pesquisa aqui, desses documentos de 1979, ele comprova que é o Dr. Wood, né? Aqui o Carl Sagan, o Majestic 12. Nós vamos entrar aqui no tema que importa, para continuar a nossa linha de raciocínio. Então, veja só, o capitão Alfred Hinscher disse em abril de 1939, eu cumprirei as ordens do tenente-general Göring a cada 25 quilômetros que jogou frâmulas cobrindo uma área de 600 mil quilômetros quadrados, no quais 350 quilômetros quadrados foram fotografadas. Essa missão, mais tarde, em mãos do almirante Karl Donitz, espero que seja esse aí a pronúncia dele, porque é alemão, que disse, a frota de submarinos alemã se orgulha, presta atenção nisso, meus amigos, a frota de submarinos alemã se orgulha no outro extremo do mundo, na Antártida, fizemos uma fortaleza inexpugnável para o nosso Führer. Isso aqui são palavras do almirante alemão. Então, isso não é especulação. A gente fala da base da Frota Negra, as pessoas falam, teoria da conspiração. Está aqui o próprio almirante Karl Donitz falando que ela existe, sim. E aqui está a comissão, tá, que foi para, no caso, cobrir a área, né, no qual seriam feitas as instalações. Olha só, interessante aqui. Tem mais provas, meus amigos. Aqui a abertura, tá? Em 26 de fevereiro de 2006, tá? Nessa mesma região, eles cobriram fendas, olha só, que é uma passagem de OVNIs no formato de um disco voador, nessa mesma região, mostrando que o Dark Fleet existe de verdade. Até posso deixar aqui bem próximo da tela, olha só essas aberturas, impressionante isso aqui, tá? Isso aqui é fato, tá? É informação que a gente verificável, tá? Até 90 metros de altura, tá? 30 metros de altura até 90 metros, né? Interessante aqui, tá? Com 30 metros de altura. Muito impressionante mesmo. Aqui, 30 metros de altura com 90 metros de comprimento. E a gente pode observar que é uma espécie de proteção e é artificial. Tá? Isso aqui não é natural nunca, de forma alguma. Né? E está nessa região também. É bom entender que nessa mesma região onde o almirante Karl Donitz diz que foi estabelecer uma fortaleza expugnável para o Führer, né? É o mesmo local onde estão as instalações da Alemanha, tá? Que é o Neumayer Station, atual base da pesquisa da Alemanha na Antártida. E lá tem fenômenos estranhos. Tá? Há uns anos atrás foram constatados à noite vários fenômenos luminosos inexplicáveis na mesma região. Tá aqui, tá? Olha só. Aqui é o Neusch-Waldland, né? É interessante aqui, tá? Existe desde 1981 essa base. Isso aqui é super, aqui a localização da base da Frota Negra na Antártida. Graças à federação, isso aqui foi liberto, né? No começo do ano eles se evadiram dali por um portal. Então isso aqui é uma notícia muito boa.
E o que acontece? Sabendo disso, daí teve a missão, os americanos, teve a expedição de 1947, que era conhecida como Operação High Jump, que eles iam realmente tomar essa base. Eles sabiam que essa base existia, essa fortaleza dos alemães na Antártida, e eles queriam simplesmente fazer o seguinte, eles não queriam concorrentes. Não, os alemães, nós derrotamos eles aqui no mundo oficial, e nós também vamos derrotá-los aí extraoficialmente, né? Entenderam? Derrotamos oficialmente e vamos derrotá-los também extraoficialmente. Então fizeram uma investida militar, só que foi um maior fiasco militar da história, né? Porque eles tinham uma tecnologia muito superior, e aí começou uma espécie de guerra fria entre os Estados Unidos e os alemães dissidentes, tá, da SS, que formaram a Frota Negra. Os alemães dissidentes daí conseguiram fazer acordos com os americanos, daí veio a operação, o programa Paperclip, onde foram integrados vários cientistas alemães da Segunda Guerra, que formaram a NASA em 1958. Deixa eu retornar aqui a nossa espaçonave, acho que essa parte aqui já falei, né, em 1958. E depois disso, meus queridos, eles formaram uma comissão em 1947 com chamados Os Majestosos, que era formado por cientistas e militares proeminentes, assim, de destaque, né, pessoas mentes assim diferenciadas, e eles formaram uma comissão especial para tratar do assunto OVNI. O OVNI. O Truman começou a aumentar os poderes dele. Ele falou o seguinte, isso aqui é um outro mundo, isso aqui é um outro universo. Eu já tenho que tratar do Senado, tenho que tratar do governo, com a Câmara de Deputados, eu tenho um monte de coisa para resolver, eu não dou conta disso. Vocês estão entendendo disso? O presidente está dizendo, eu não dou conta, eu tenho que terceirizar isso. Então vamos formar uma comissão. Só que com o tempo, o Serviço Secreto Espacial se tornou cada vez mais importante, mais recursos, tecnologias, informações. O que ocorre? Se criou um mundo paralelo. Tá? Se criou um mundo paralelo, e à medida que o Serviço Secreto Espacial aumentava de poder, de estrutura, aumentava de poder também. E o presidente da República perdia poder. Cada mandato. Tá? O presidente Eisenhower foi obrigado pelo presidente Truman a aumentar ainda mais os poderes dos 12 Majestic. E a gente acredita que o seu sucessor também foi obrigado. Tanto é que o Kennedy sofreu por causa disso. Ele sofreu as consequências porque ele se opôs disso daí. E depois do Kennedy, todos os presidentes, o Nixon fez a mesma coisa, aumentou ainda mais os poderes dos 12 Majestic. E assim, quando o Bush estava ali, eles dominavam completamente a América. Tá? Completamente. Então eles dominavam tudo. E eles tinham um clube, olha só, eles formaram um clube que era composto de 32 homens. Desses 32 homens, vêm os 12 Majestic, que também faziam parte desse clube. Então, além dos 12 Majestic, existiam outros níveis de poder que estavam acima do presidente. Olha só que situação absurda. Então, foi isso que aconteceu. Assim, basicamente, tentei resumir o máximo possível, e mesmo assim, levou um certo tempo. Não, porque não dá para resumir assim, a gente tem que passar pela história mesmo, e é interessante porque, assim, essa história, a gente tem mais acesso por conta de toda a documentação e dos denunciantes que foram aparecendo. Então, sim, essa história a gente conhece razoavelmente bem, mas é interessante porque a gente ouve, se essa história já não é todo mundo que conhece, a história do que os ETs positivos fizeram para contrabalançar, para equilibrar essa aliança que estava se formando, né, da aliança Draco-Orion com os humanos, o que aconteceu, afinal de contas, né? E aí é interessante porque, assim, por conta do que a gente vê em Star Trek, a chamada Prime Directive, ou a Ordem Geral 1, que é o primeiro mandamento das viagens estelares, a Dini vai falar um pouquinho mais disso. Existem as 10 diretrizes, sim, é muito importante isso, falar então, sobre. E é interessante porque ela vai mostrar como isso é mais real, né? Não é só Star Trek, não, é da Federação mesmo, né? Porque em Star Trek, então, o primeiro mandamento das viagens estelares é que é um princípio ético de não interferência no desenvolvimento natural das outras civilizações, né? Só que quando os reptilianos fizeram essa parceria com os nazistas, eles acabaram infringindo essa lei galáctica. E aí, por conta disso, a Federação, então, não só tinha o direito, como tinha a obrigação moral de corrigir a interferência que tinha sido feita. Então, essa interferência,
É bom vocês notarem o seguinte, está escrito, se eu não me engano, eu já tenho lido isso, apesar que a Dini vai dar a explanação, é que não pode interferir no curso evolutivo dos povos. E eles fizeram isso. Foi o maior erro que eles cometeram, a Frota Negra. Foi uma burrice muito grande. Porque assim, eles deram margem para que a federação fizesse uma intervenção mais rigorosa, né, mais austera, palavras da própria Dini, que eu estou utilizando, parafraseando ela, a nossa amiga. Então, pode colocar a Dini na tela que ela vai dar mais explicações. Vamos lá. Eu estava escrevendo até no chat da gente, tem um documentário sobre o que Demi estava falando do Majestic e essas organizações secretas americanas, que é muito bom. E é um documentário, gente, está na Netflix. Eu espero que ainda esteja lá, porque eu assisti The Family, o nome. Não está no Top Secret também? Acho que está no Top Secret. Tá também? Também. Faz citação. Tem citação no Top Secret também, dos 12 Majestic. Tem sim. Pois é. Essa questão das diretivas é muito interessante, porque quando a Helena Dunham traz isso para a gente, né? Quando a Megan Rose fala sobre o Michael Salla, vai lá e assina embaixo, a gente fica, gente, e agora? A Federação Galáctica, a coisa parece que se concretiza de uma forma, existem leis. Não, tem diretiva. Olha que legal, gente. E assim, como é que a gente pensa nisso? Né? A gente pensa logo em que papel, né, gente? A coisa não é em papel, é holográfica. Isso é um barato. Nas nossas viagens aqui com o Francisco, a gente já enxergou uma coisa meio assim, tá? Não dá para falar muito não, porque senão daqui a pouco vão colocar a gente dentro de uma carrocinha, mas assim, umas coisas encapsuladas e saem letras e é um negócio mais ou menos desse jeito. Mas então, essas diretivas são holográficas, eles têm uma forma completamente diferente da nossa, deles guardarem as coisas, né? Então, quando isso é trazido, essas diretivas, o espanto do Michael Salla, por ele conhecer e ser fã de Star Trek, é assim, epa, eu já vi isso. A coisa já... Gente, isso tá... É ficção, mas como é que pode isso? E aí, o que eu fiz? Eu anotei aqui, porque não adianta eu falar sobre a diretiva, eu vou ler para vocês, vou até botar meu óculos, porque senão a pessoa não enxerga, tá? Ficar com cara de série aqui, que fala exatamente o seguinte: a diretiva principal é aplicável a todas as culturas em qualquer mundo que ainda não tenha atingido a capacidade de viagem interestelar e não tenha estabelecido uma relação contínua organizada com uma cultura interestelar externa e evoluída. E aí a gente passa, essa só a introdução, né? Aí a gente passa para a quarta diretiva, que essa sim é importante, e é onde eles meteram o dedo no bolo e se ferraram, que é o seguinte: como o direito de cada espécie sensível a viver segundo a maior lei universal do livre-arbítrio, de acordo com a sua evolução cultural, natural e biológica, é considerado sagrado e nenhum membro ou pessoa da Federação Galáctica de Mundos pode interferir com o desenvolvimento normal, autônomo e saudável da vida, sociedade e cultura nativa. Tal interferência inclui a introdução de conhecimento superior, força ou tecnologia a um mundo cujos membros e sociedade são incapazes de lidar sabiamente com tais vantagens, julgados no seu atual nível de evolução espiritual, moral e tecnológica. O que aconteceu? Eles pegaram durante a Segunda Guerra e fizeram o quê? Interviram aqui. Os Greyzinhos lá bonitinhos, com os Dracos e os reptilianos, e fizeram uma... Eu não vou falar a palavra que é feio. E os acordos do Eisenhower, 1954, né? Eles fizeram tratados de abduções. Mas o que eles alegam, Denis, e que o Salla bate na tecla, e sim, que ele foi obrigado. Foi a questão da Segunda Guerra Mundial. Foi Sim. O que aconteceu. E aí, a construção da base da Antártica, com a Marinha soviética, no caso, na época, né? Eles foram construir aquilo ali, e eles construíram com o apoio desses seres,
e usando tecnologia deles, que foi cedida. E aí, o que eles fizeram? Eles interviram e fizeram uma, como é que se diz? Não burlaram, né? Mas eles fizeram uma... Gente, eu quero usar uma palavra feia, eu não posso. Fizeram uma coisa muito feia. E aí, o que acontece? A Federação Galáctica, com isso, hoje, ela está interferindo e intervindo por nós, justamente porque esses seres, eles extrapolaram. E, além disso, tem uma coisa muito importante, que isso daí é uma suposição deles, que a questão dos experimentos genéticos que eles vêm fazendo com a gente há tempos também passaram do limite. Também tem isso. Eles tinham o direito de até certo ponto, só que eles extrapolaram em algumas situações que são horrorosas e que o Demi já trouxe aqui em outras lives para vocês. E aí, o que acontece? O Star Trek, o Roddenberry, que foi o grande idealizador, né, do Star Trek, ele fala do conselho, desse Conselho dos Nove, que está em Ganymedes, na série mesmo, né? Ele menciona isso. E, além dessa questão do Conselho dos Nove, tem as diretivas. E o que é interessante é que essa diretiva aparece em Star Trek da primeira vez através de um livro publicado, que aqui eu anotei até os nomes aqui dos autores, que é o Bernard Menck e o Rick Stewart, com a colaboração do Roddenberry. E essa diretiva que está em Star Trek, eles chamam de Ordem Geral da Frota Estelar 1, e que diz o seguinte: nenhum membro da frota estelar pode interferir com o desenvolvimento normal e saudável da vida e cultura alienígena. Tal interferência inclui a introdução de força de conhecimento superior ou atração, sendo que esta sociedade é incapaz de lidar com essas vantagens com sabedoria. Ou seja, o que acontece, gente? Já estava escrito, né? Já estavam mostrando as regras da federação na televisão. E o pessoal não viu. Isso é incrível. Escancarado, né? Escancarado. E aonde nós chegamos com isso? A Helena Danã, ela faz um comentário num dos últimos vídeos que ela fez, que é interessantíssimo, que é justamente quando ela tem contato com esses seres, e ela pergunta justamente por que o Roddenberry, por que eles entraram em contato? E se foram eles respondem que sim, que foram eles que entraram em contato com o Roddenberry, e que sim, eles precisavam fazer esse contato com ele lá atrás, justamente para que ele passasse, através da ficção, toda essa história, essa narrativa, para que as pessoas acreditassem naquilo. Porque quando a gente vai ver um filme de ficção e a gente se transporta para aquele filme, o que acontece? O nosso pensamento é quântico. Nós somos construtores da realidade. Isso o Collier também explica no Monte Shasta, se vocês tiverem a oportunidade de ver, que é interessantíssimo ele falando isso também. Nós não conseguimos construir dimensões, mas nós conseguimos construir realidade. Nós somos construtores de realidade. Todos nós. O Star Trek foi uma ponte, né? Ele até usa essa terminologia. Exatamente. É uma ponte de ressonância. Isso. Ressonância quântica, justamente para assegurar dentro da linha temporal, para se construir essa linha temporal que hoje nós estamos. Porque com esse pensamento quântico, as pessoas lá atrás, vendo a série, acreditando, pelo menos momentaneamente, naquilo, porque você é levado pela série, né? E por aquilo tudo que é tão maravilhoso de você enxergar, você abre um precedente para que esse futuro aconteça. Então, foi através... O Roddenberry, ele, de certa forma, ele foi, sim, um canalizador, né, de toda essa informação para que hoje a gente pudesse estar vivenciando isso. É muito interessante quando nós chegamos hoje e nós vemos essa chave lá atrás, né, de ligação com o que a gente está vivenciando, com todas essas semelhanças que não são coincidências com relação às diretrizes, né, que a gente sabe dessa interferência dentro do mundo aí do Deep State, do que está acontecendo, e o porquê. Isso também vem também de encontro com o que a Thaís já falou em outras lives,
a questão do projeto Looking Glass, né, da convergência das linhas temporais, né, em que a gente só tem aí uma linha de tempo positiva e que nós só vamos chegar a um ponto final, que é a vitória da luz. Independente de qualquer coisa. Pega de volta. Então, vou pegar o gancho de volta aqui, porque você estava falando do Roddenberry ter recebido as informações, e aí eu queria trazer outra informação que o Dr. Sala traz também no seminário dele do nosso futuro Star Trek, que é interessante. Então, ele fala que, assim, dentro da Marinha existia uma operação psicológica para inspirar a humanidade a criar no inconsciente coletivo essa ideia. Então, foi por isso que eles semearam em vários filmes de ficção, e não é muito diferente da programação preditiva que a gente vem falando já de outros filmes, que normalmente a gente vê sendo usado pelos escuros, e dessa vez ela está sendo usada escancaradamente, né, pelos chapéus brancos. E é interessante porque ele rastreia um cara chamado vice-almirante Leslie Stevens, tá? Ele foi um dos criadores do programa de engenharia reversa das naves espaciais na Marinha Americana, de 1945 a 47. Depois disso, ele foi adido naval na Embaixada Americana de 47 a 50 na Rússia, tá? E o Sala acredita que isso não foi acaso. Ele acredita que nessa época, que já era Guerra Fria, quando a gente fala em termos de programa espacial e de uma ameaça que russos e americanos tinham consciência de existir na Antártica, eles começaram a trabalhar juntos na parte espacial já naquela época para fazer frente à ameaça nazista que seguia existindo no extremo sul do planeta. E esse vice-almirante, ele é pai de um cara chamado Leslie Stevens IV, né? Tem os americanos que gostam de pôr numeração, em vez de botar Júnior, né? Essas coisas. Esse Leslie Stevens IV, ele é criador da série Outer Limits, que também é considerado uma série que eles chamam de soft disclosure, porque ele mostrou várias tecnologias avançadas. E o Gene Roddenberry costumava visitar o set de filmagem de Outer Limits e era amigo do Leslie Stevens. Então, eles compartilharam muitas ideias para criar cada um a sua série e trazer, então, semear o inconsciente coletivo da humanidade com essas novas ideias para criar o nosso futuro Star Trek, né? Mas é interessante porque, assim, essa não foi a única forma que a Federação conseguiu nos ajudar na caminhada. E a gente não ouve falar tanto, mas é interessante porque, assim, aí o William Tompkins, que, imagina, ele foi recrutado em 1941, aos 17 anos de idade, pela Marinha Americana. Então, como o Davis falou, assim, ele teve contato com esses espiões que estavam vindo da Alemanha nazista e trazendo notícias inacreditáveis sobre naves espaciais e coisas do gênero, né? E aí ele faleceu, deve fazer o quê? Faz pouco tempo, né? Uns 3, 4 anos. Faz uns 2, 3 anos, foi em 2019. Com uns 95 anos, um negócio assim, né? Sim. Ele está para publicar, na verdade, assim, a família, né? Estão para publicar o terceiro livro dele da série Selecionado por Extraterrestres, e aí ele conta, por exemplo, que um evento muito conhecido nos Estados Unidos em 1942, que é conhecido como a Batalha de Los Angeles, saiu na mídia local, tem foto, que saiu em jornal e tudo mais, de um OVNI que estava em cima de Los Angeles e ele foi abatido. Então ele falou que, assim, ele chegou a ver isso, porque ele morava lá perto, né? Ele falou que ele via, então, os canhões antiaéreos atirando. O narrativo oficial diz que foram os japoneses, viu? Eles disseram, então, que era o que estavam dizendo, não, foram os japoneses, não sei o quê, mas ele fala que ele viu, era uma luz no céu e os canhões antiaéreos atirando e tal, e a uma certa altura, o que ele fala, assim, como ele trabalhou nisso depois, no processo de engenharia reversa, o que ele conta é que foram abatidos 2 naves drone extraterrestres pelos militares americanos. E do ponto de vista da Federação, isso foi um presente entregue para a humanidade para equilibrar o jogo de forças entre, né, o povo do bigodinho, né, e os americanos, né? Aí, dessas 2 naves, o que o Tompkins conta é que uma foi parar na aeronáutica, que mais lá na frente acabou se associando também ao povo do bigodinho e acabou criando, então, a Dark Fleet, mas uma delas foi para a Marinha Americana. E quem acha que, assim, imagina, não sei o quê,
Tem documento do MJ-12, que é os 12 majestosos aí, né? Tem uma carta do General Marshall para o presidente Roosevelt em 42, contando essa história. E esse documento é um documento que dá para acessar, tá? Então, essa foi uma das formas que indiretamente a federação foi ajudando. Ele falou que, assim, várias vezes isso foi feito. Inclusive, como existia a Guerra Fria, o que eles faziam para os Estados Unidos, eles faziam na Rússia também. Tá? Então, teve um evento equivalente na Rússia para entregar o mesmo tipo de tecnologia para os russos. E do ponto Tiveram de os vista mesmos contatos, né? O próprio Valiant Thor, desculpe te interromper, Thaís, mas é interessante essa parte aqui. O Valiant Thor teve contato tanto com o governo dos Estados Unidos quanto com o governo da Rússia. O Conselho dos Cinco, do Zemeter, também tiveram contato, tanto no mesmo tempo, no mesmo período, com o governo russo e com o governo americano. Tudo que você está falando é né? muito com precisão. Isso endossa tudo que você está dizendo. E tem documentação de tudo, né? Não é assim, nossa, ninguém sabe, não sei o quê. Não, está documentado, né? E aí a gente entra, então, na fase já do pós-conflito mundial, né? E aí o Tompkins, então, vai trabalhar, na época, no que era a grande empresa de aeroespacial, que era a Douglas, né? E ele trabalha no design de espaçonaves. Ele desenhava coisa que para a gente assim, olhava aquilo, eu chamaria de Star Wars, né? Ou Star Trek, tanto faz, mas as naves pareciam mais as de Star Wars, as primeiras que ele estava desenhando, né? E aí, como é que ele conta que a federação também ajudava? Ele fala que existia, né, na empresa onde ele trabalhava, tinha sempre umas figuras de umas secretárias que tinham toda a cara de nórdica, fisicamente elas pareciam a Maria Orsic, né? Só eram de orientação diferente. Então, uma das secretárias do Tompkins era assim, ele fala a secretária particular dele, né? Ele até cita. Então, ele fala, e ele não era o único que tinha. E aí ele fala que assim, que ela tinha toda a cara de nórdica, ela era linda, linda, linda de viver, e ela era telepata, né? E ela incentivava ele, e ele tinha a sensação de que ela transmitia ideias para ele, transmitia conceitos, e fazendo isso, incentivando ele a seguir adiante com os desafios do trabalho e desvendar por si só as tecnologias que a federação estava entregando para a Marinha. Né? Então, essa foi uma segunda forma, porque aí você imagina, na cultura da época, que uma mulher, uma loira gigante super bonita, era secretária, né? Quem ia questionar que ela era secretária, né? E essas secretárias, na verdade, elas eram agentes da federação que entendiam muito mais da ciência do que os humanos que estavam tentando desvendar e estavam tentando dar aquela empurradinha assim, aquela ajudinha básica, né, para o pessoal. Então, essa era uma outra forma, tá, da federação ajudar a humanidade e sempre equilibrando, tá? Isso estava acontecendo na Marinha Americana, isso estava acontecendo na Rússia e em outros países também. Tá? A gente não tem relatos, de novo, assim, a gente tem muito pouca informação aqui do Brasil, mas isso não significa que não aconteceu. A gente sabe indícios que também no Japão, na Europa, na França também, na Europa, até no Brasil aconteceu algo nesse sentido. Também. Exatamente. O Sala fala, por exemplo, que o Japão é quem tem um programa espacial mais antigo, que eles já estavam lançando satélite na década de 70, uma coisa assim, né? E que eles têm uma força espacial já, né? Que é bem, bem interessante. E aí, assim, o que para mim foi interessante saber, eu não sabia, a gente tinha ideia de ouvir falar dos relatos dos denunciantes de que a Marinha aparentemente estava ligada aos chapéus brancos, tendia mais aos chapéus brancos, e a Força Aérea acabou indo mais para o lado da Dark Fleet, né? E isso também acabava, de uma certa forma, gerando um equilíbrio de forças. E ele traz uns dados, o Tompkins traz um dado também muito interessante, que ele fala que na década de 70 começaram a ser construídas as naves que ele tinha desenhado, né? Elas entraram em operação na década de 80 e passaram a formar, então, o que a gente veio conhecer depois como, quer dizer, né, por denunciantes a gente veio conhecer como o tal do Solar Warden. Em português, como é que fala, Demis, essa frota solar, que era para proteger o sistema solar, que o Corey menciona que existe? Eu só conheço com o nome de Solar Warden. Em português, não sei como é que... Eu acho que agora, deixa eu ver se a Eliette sabe. Eliette, Solar Warden, como que é mesmo? Eu esqueci agora. Agora esqueci. Solar Warden, tá? Solar Warden. Que é o que o Corey fala, que seria, teoricamente, uma frota positiva, né? Criada para proteger o sistema solar.
E ele conta que depois disso, então depois da década de 80, a Marinha Americana começou a cooperar com a Federação Galáctica para construir essas naves, mas fora do planeta Terra, no espaço profundo, porque aqui na Terra eles diziam que tinham olhos demais. A hora que você tem todo um sistema de satélite, o planeta inteiro mapeado, não tem muito como você escapar, né? E olha que interessante, ele fala que esta nova frota vai substituir a anterior do Solar Warden e vai entrar em operação em 2030. Tá? Na próxima década. Né? Então, assim, isso ele estava falando lá atrás. Né? Olha que incrível. E aí ele fala, então, assim, então, tem todas essas formas que a federação esteve ajudando, e uma outra forma que a gente estava conversando aqui nos bastidores virtuais, assim, que é surreal, foi que eles começaram a entregar bebês na Terra, bebês de outras civilizações, para ajudar na evolução da humanidade. Então, eram bebês que a ideia é que eles fossem educados segundo a cultura aqui da Terra, que eles estudassem em faculdades aqui da Terra. Igual o Superman, né, Thaís? Igual o Superman. É incrível isso, não é? Eu falei assim, gente, a história do Superman isso, né? Para ajudar, sendo um referencial moral diferente, de ética diferente e tudo mais. E dizem, e há documentos, né, Demis, que você fala que o Tesla era um desses caras. O Tesla foi um desses casos. Né? Documentos desclassificados do FBI confirmam que o Tesla era um venusiano. Né? Ele foi entregue para os seus pais com testemunha. Uma hora, na próxima live, eu vou dar detalhes a respeito disso daí. Um dia a gente aprofunda isso, que é super, super interessante, né? E aí, assim, agora vou só mencionar dois assuntos, porque você já chegou a mencionar também antes, Demis, e porque senão a gente não acaba aqui, a gente tem 25 minutos aqui. Em 2019, então, houve um workshop, um seminário feito pelo Comando Espacial da Força Aérea Americana, que atua, a área de atuação é acima de 100 quilômetros do nível do mar, né? E eles fizeram um workshop em que eles estavam apresentando 8 futuros possíveis, cenários possíveis, que o Sala chama de linhas temporais possíveis para a humanidade, em que eles avaliam três aspectos, basicamente. Então, o primeiro deles é a presença humana, ou seja, o quanto existiria, quantos humanos estariam vivendo e trabalhando no espaço, tá? Porque pode, assim, as melhores estimativas são de milhares de pessoas vivendo já em colônias em Marte em 2060, tá? Que a projeção é para 2060. Colônias em Marte, na Lua. As menos otimistas, elas imaginam um cenário em que, assim, não tenha quase nenhuma pessoa morando e basicamente sejam drones e robôs fazendo todo o trabalho fora do planeta. Eles exploraram também o potencial comercial, né? E esse potencial comercial aqui, a ideia não é que os militares explorem esse potencial, tá? Mas é o potencial de mineração, por exemplo, feito por empresas, principalmente seria de mineração e de turismo, né? E a terceira vertente que foi analisada foi o papel de liderança dos Estados Unidos desse futuro Star Trek que poderia se formar. Você quer falar um pouco disso, Demis? Que você já falou isso em live, né? É interessante o seguinte, isso é oficial, tá, meus amigos? Troca a gente aqui. Para você, deixa eu trocar, é verdade. É que eu esqueço. Quando é comigo, eu esqueço. Os outros eu não esqueço, mas quando é comigo, eu esqueço. Então, isso é oficial. Esse workshop realmente aconteceu, o Michael Salas apresentou, ele foi o prazo para 2060, mas bom vocês entenderem o seguinte, o que é oficial é uma coisa. Tá? Então, existem dois programas, um oficial e um extraoficial. O mesmo ocorre com os acordos Artemis. O próprio Michael Salla, ele é bem claro, isso vai acontecer muito, vai ser antecipado, com certeza. Tá? Não há dúvida com respeito disso. O processo está acelerado. Então, é bem interessante falar sobre... O que eles estavam fazendo ali é o seguinte, eles estavam tendo cenários, né? Vamos supor, qual seria o cenário ideal de um futuro espacial? Seria um futuro Star Trek. Ou seja, uma nova estrutura da economia, tecnologias, eles estavam até falando de tecnologias de cura, máquinas replicadoras, um futuro tecnológico, exploração do espaço. Para isso ocorrer, tinha que ter a unificação dos povos, que é uma consequência natural. Então tinha que ter a união dos povos, o planeta Terra tem que ser pacificado, isso é uma condição clara. Tá?
Então as pessoas teriam que viver bem, a miséria teria que ser extirpada, a fome, esses problemas, né, econômicos também teriam que ser totalmente extirpados para sempre, teriam que ser solucionados. Então são várias resoluções de condições necessárias para que esse futuro Star Trek se torne uma realidade. E isso foi aprovado. Então eles tiveram essa visão, esse aqui é o ideal, é isso que nós queremos. Então isso é muito bom, isso é uma iniciativa de pessoa. Né? E eles mostraram outros cenários, e cenários terríveis, né? Um cenário, por exemplo, de uma ditadura. Eles falam que seria o pior cenário de todos, uma ditadura global, redução populacional, olha que interessante. Isso falado abertamente, meus amigos. Então isso é muito significativo. Isso não foi feito a portas fechadas, né, secretamente, não. Foi aberto. É claro que quando você faz algo aberto, você não pode falar tudo, tá? Vou deixar bem claro. Né? Ninguém vai ficar falando, porque tem uma estação lá, um complexo industrial na Lua, porque nós estivemos numa reunião lá em Júpiter. É claro que não. Então, existe uma versão dos fatos que é apresentada para o público e uma outra versão extraoficial, que esta é real mesmo, né, de fato, que mostra a abrangência de tudo. É bom vocês compreenderem isso. Às vezes a pessoa viu os acordos Artemis e falou, mas não fala da Lua nos acordos Artemis. Claro que não. Aquilo é apenas parte da informação. Então, vocês têm que compreender isso, né? É parte da informação, assim como agem os escuros. Os escuros não apresentam todos os fatos, eles vão apresentar uma versão que é pública. Agora, aquilo que é realmente o bojo de tudo, né, eles vão guardar para eles. Né? Eles não vão apresentar todos os planos. Então, apenas parte, uma sombra, né? A gente vê apenas uma pequena sombra de um todo. Né? Então, é bom frisar isso daí. Mas isso é muito legal, porque mostra que isso já está sendo exposto, está sendo discutido. E você já percebeu, Thaís, Dini, que todas as empresas, todos os empresários estão, assim, realmente, eles estão muito motivados a investir na área espacial, na indústria aeroespacial. Todo mundo quer investir na área espacial. Isso é um indicativo que este é o futuro da humanidade. E veja a SpaceX, que é o próximo trilionário, está investindo em área espacial. Todo mundo, Bezos, todo mundo quer investir em área espacial. E isso é tão estranho, porque o mundo está numa crise, supostamente numa grande crise energética, de abastecimento, e o pessoal quer conquistar o espaço, parece até contraditório. Aí, mas se você entendendo os acordos Artemis e entendendo essas informações, aí fica tudo muito claro, porque as pessoas estão vendo isso, até analistas geopolíticos não estão entendendo nada. Como assim? Nós estamos com crise energética, crise de abastecimento. Esse pessoal quer investir no espaço? Não faz muito sentido. Pode falar, Dini, pode falar. Tem uma coisa muito interessante, inclusive, com relação a essa questão de Bezos, Musk e Branson. Isso eu ia te pedir para falar de Júpiter, Dini, que você adora falar. A questão do mercado financeiro. Porque a gente estava dando uma olhada aqui, o que está acontecendo? Já tem muitos especialistas aí falando dessa crise certa de acontecer, né? Daqui a um tempo. A gente está realmente numa bolha, é inflação no mundo inteiro. E aí eu fiz uma pergunta até aqui em casa para o meu especialista aqui, marido. Eu perguntei para ele, onde é que esses caras estão investindo o dinheiro deles? Em criptomoeda. Eles estão migrando todas as ações que eles tinham, né, para criptomoeda. Os 3. Isso daí não é não é história, né? Tá ali. É um fato, para quem quiser acessar, é o fato. Eles estão migrando para criptomoeda. Ou seja, o que está acontecendo? O que eles estavam fazendo em Júpiter? Quer dizer, que diz a lenda que eles estavam fazendo. Acho que o Demis já trouxe isso, não é? Mas pode recapitular. Mas dá uma recapitulada geral. Vou dar uma saberem onde é que a gente está. Então, eles parece que houve uma história, acho que foi em setembro, né? Também, se eu não me engano, acho que agosto, né? A coisa começou em agosto, de que os 3 foram em datas diferentes, mas bem próximas, assim como se fosse de 3 dias próximos, dar uma voltinha no espaço, né? Subiram, teoricamente, separados, né? Mas separados por, assim, uma fração de dias muito pequena. Isso foi a primeira vez. Ou seja, eles foram para reuniões, né? Essa foi uma desculpa, né? Uma desculpa.
Isso daí foi feito para encobrir a verdadeira fumaça, né? Viagem deles. A gente chama de cortina de fumaça, exatamente. Aí, essa foi a primeira reunião que aconteceu em Júpiter, em que eles participaram, né? Segundo informações de Helena Danã, de Michael Salla, de que houve essa reunião na Lua de Júpiter, que é Ganimedes, e eles participaram justamente dessa reunião porque foram chamados pela Federação Galáctica por serem pessoas que detêm aqui não só um poder financeiro, como também uma questão de tecnologia, porque as empresas, eles são detentores, né, de muita coisa aí da área tecnológica, estão ligados diretamente a programas espaciais, né? Então, eles foram participar dessa reunião justamente porque aqui na Terra não existem pessoas o suficiente para dizer assim, não podem ser eles. E as pessoas também, isso deu assim, um rebuliço danado, porque começaram, será que eles não são da Cabala, eles não pertencem ao Deep State? Parece que sim, que eles jogavam lá pelo lado negro da força. Sim. Só que, de acordo com tudo que está acontecendo, a coisa que esses três não são burros, né? Os caras, eles não querem sair perdendo, né? A gente está falando de dono da Amazon, né? É a Virgin, e o Musk é o da... Ai, meu Deus. SpaceX, exatamente. Então, Tesla, né? Então, quer dizer, os caras falaram, peraí, olha só, ou a gente se rende, né? Vamos lá, vamos nos bandear para o lado dos mocinhos, porque senão a coisa não vai ficar boa para a gente, não. E, de outra forma, é difícil para a gente, às vezes, enxergar e falar assim, esses caras... Né? Mas o recado que o Thor Han deu para a Helena Danã foi o seguinte, nós estamos de olho neles. Eles estão, sim, trabalhando com a nossa supervisão. Ou seja, nós precisamos deles, porque a gente precisa produzir essas tecnologias que a gente tanto está aguardando aqui de forma muito rápida, né? Mas eles estão sob nossa supervisão. E não foi só essa primeira subida. Eles subiram uma segunda vez, e aí já subiram com 3 civis, e a coisa ficou mais estranha, porque dentro desses 3 civis, a gente tinha aí um empresário, também ligado ao ramo espacial, uma médica, né? E um cara especializado, se eu não me engano, ele era um cientista, também ligado a alguma área, assim, não foram 3 civis assim, escolhidos aleatoriamente, né? Aquilo ali tinha fundamento. E aí, dessa segunda vez, o que foi passado para eles é justamente que o que eles iam ajudar diretamente a produzir, e não só para a Lua, quanto para Marte, quanto para Ganimedes, né? Nós temos 3 postos aí já em funcionamento, segundo também essas informações que nós temos do Michael Salla sobre a exopolítica, são 3 postos que estão, inclusive, ajudando com relação às guerras que estão acontecendo aqui no nosso subterrâneo, aqui nas bases, e esses soldados da Aliança, eles estão sendo tratados, inclusive nessas bases, principalmente na Lua, porque a gente está aí com muitas... a gente fala, em inglês é o casualties, né? A gente está tendo aí muita gente machucada, então, e precisa de tratamento rápido, com uma tecnologia bem alta, até porque eles não estão enfrentando seres humanos, estão enfrentando alienígenas, e essa reunião de Júpiter também acontece no momento em que esses seres semeadores, que a Helena fala, chegam, né, à Lua de Ganimedes justamente para assistirem aqui o nosso despertar, que eles falam assistir o espetáculo. E parece, o Collier fala uma coisa interessante que eu fiquei, gente, mas tem isso tudo aqui, são 138 raças nos assistindo. Sim. Não são só os seres que estão lá em Ganimedes, ou seja, né, galáxias inteiras estão assistindo essa ascensão planetária. Isso, eu cheguei a falar que nós estamos... O universo parou para assistir o planeta Terra. Exatamente. Né? Exatamente. E apesar da gente estar com gastura, a gente está sentado na janelinha, tá? Do bonde, estamos vendo de perto esse negócio. E é por isso que dizem que lá na frente nós seremos os heróis que serão cantados por ter estado neste campo de batalha, que é estar encarnado aqui
neste momento, né? Então... E o que a gente vem falando é que, assim, esses seres estão aí para dar uma sustentação energética também, para que a galáxia também possa... Porque nós somos um todo. Se somos um todo, nós temos aqui a Terra, né? Nós temos todos os planetas que estão aqui ao nosso redor. Isso tudo faz parte de um conjunto. E essa ligação, a gente tem essa ligação magnética com tudo. Não adianta a gente pensar assim, não, é só a Terra que está evoluindo. Não, a galáxia está indo junto, né? O nosso Sol está indo junto. Nós estamos recebendo energias do universo, do multiverso. E eles estão aqui para ancorar essas energias com a gente. A gente fala isso. E o que a gente precisa entender é que, realmente, o que está acontecendo? Por que eles estão se baseando, né, em Lua, em Marte, em Júpiter? Quando a gente está numa guerra, né, gente? A gente tem que ser sincero aqui. A gente está numa guerra. Você precisa das trincheiras, né? Então, a gente precisa desses campos de apoio também. Nós precisamos dessas bases de apoio. Até porque a Terra vai passar por um processo em que por que as coisas estão acelerando tanto? Porque a gente vai ver por que os Estados Unidos criou já a Força Aérea Espacial, né? Por que o Brasil já está dentro do programa de Artemis, né? Nós temos 12 países aí, quiçá 14, né? Que China e Rússia estavam em cima do muro, né? Sim, mas parece que eles assinaram extraoficialmente, pelas informações que nós obtivemos. Tá ali meio que, né? Eu assinei, mas não quero contar para ninguém. Né? Não tem jeito, então a gente vai ter que ir junto. Não assinaram oficialmente, mas assim, na prática... Concordaram, né? O que o Sala fala é que é o seguinte, porque eles só teriam acesso à tecnologia da federação se eles cooperassem. E aí eles falaram, então tá, né? Então vamos lá. Por exemplo, a China estava com uma crise energética muito grande. Sim. E a Federação Galáctica, até apresentei aqui no nosso canal, fez uma proposta para eles, né? O Turan, né? O Valnec. Olha, é o seguinte, meu querido, sabendo essas instalações maravilhosas aqui da Antártida, que ficaram aqui com... Cara, assim, ninguém tá usando, olha só, tá livre, tá totalmente livre. Né? Pode ficar para vocês, porém, tem uma condição. Contudo, todavia, cooperar aqui com a gente, agora vão ter que mudar de lado, e também vão ter que usar parte das instalações para a Aliança da Terra. Ele pensou bem, acho que não tem alternativa não, vou aceitar esse acordo aí, que vai estar bom. Foi isso que aconteceu. Perfeito. Posso pegar alguém pode chegar assim para mim e falar. Alguém pode chegar. Eu vou já abrindo, porque a gente já imagina o que algumas pessoas podem pensar. Mas o comportamento do governo da China não corresponde. Veja só, é igual aqui no Brasil. Então tem o governo, tem o Xichao, existe o pessoal escuro, chapéus negros, então a gente tem que entender. Parte, né, ou seja, os chapéus brancos da China estão cooperando, eles fizeram um acordo. Isso não quer dizer que todos os membros do governo, do partidão, se converteram e ficaram bonzinhos. Não é bem assim, meus queridos, tá? A coisa é bem mais complexa do que nós imaginamos. Pode continuar, minha querida Jean, sua explanação está excelente. Eu só vou... Obrigada. Eu só vou fechar para minha amiga vir aqui para o meu lugar. O que é importante, você falou, eu vou pegar esse gancho da política, para a gente entender que enquanto nós estamos brigando por lados, nós estamos brigando por ideologias, a gente está perdendo tempo e energia. É isso que eles querem mostrar. Não existe essa briga. Essa briga é montada justamente pelo Deep State, por esses seres que estão aí. Eles estão rindo da cara da gente. Deixa eles ali, olha. Estão se matando ali por causa de política. E a gente está aqui. A gente continua controlando eles dessa forma. Porque a partir do momento em que a gente reivindica a nossa soberania como seres humanos, como iguais que nós somos, com amor ao próximo, eu sou igual a você. A gente pode ter uma diferença de opinião, gente, mas a gente tem que colocar isso de lado, porque nós estamos aqui no mesmo planeta, no mesmo barco. Então, a gente precisa seguir uma linha de pensamento, que é a linha de pensamento de ascender, de evoluir, né? E com amor incondicional, esquecer isso. Porque se a gente se mantiver nessa questão de política, nessa questão de separatismo, de ideologia, a gente não vai para frente. Vai lá, amiga. Exatamente. Muito bem colocado. Deixa eu colocar a Thaís agora aqui.
trocando aqui o bastão. Então, uma informação que apareceu mais recentemente da Helena Danan, do Sala, que foi interessante, é que tinha muita gente questionando, falando assim, poxa, mas como assim a federação fechando acordo com o pessoal que muito provavelmente lá atrás trabalhou com a Dark Fleet, trabalhou com o governo oculto e tudo mais, que história é essa, né? E aí veio, então, uma explicação que, para mim, pelo menos, fez bastante sentido, de que, assim, o fato de, neste momento, os nossos amigos galácticos da Federação terem conseguido expulsar daqui os extraterrestres regressivos não significa que eles não vão voltar, né? E não significa que a Federação vai ficar para todo sempre de guarda aqui e a gente tá sob a nossa tutela o tempo todo, né? Não tem condições daí. Exatamente. Então eles estão correndo, e aí a gente conseguiu entender por que é que eles estavam correndo para fazer esses acordos com Musk, Bezos e Branson, que era quem estavam atuando na área espacial e que tinham a capacidade de entregar uma frota num tempo razoavelmente curto, claro que são alguns anos, mas em tempo hábil, para a gente dar conta, a hora que essa aliança Draco-Orion, que foi expulsa do sistema solar, voltarem, né? Porque aí a gente vai ter que dar conta, em algum momento a gente vai ter que deixar de ser criança, né? E virar gente grande nesse jogo, né? Ou no mínimo adolescente, né? Então, e aí entra o que ele estava falando, por exemplo, que o sistema o Starlink, que era aquele sistema de 40 mil microsatélites que o Musk está lançando, né? Que estava todo mundo assim, meu Deus, isso vai ser usado pelos escuros, não sei o quê. Não. A teoria deles é que isso, na verdade, é o que vai dar origem à cerca espacial, ou rede espacial que vai proteger o planeta. Tá? Ou seja, a frequência dos Greys não vai nos atingir. Vamos ficar numa frequência que não pode ser hackeada por esses terrestres negativos. Tá? Em outras palavras. E falando nisso, tá na descrição aqui, antes que eu me esqueça, o curso do registro acástico da Thaís, tá? Na descrição, caso vocês tenham interesse, tá aqui, tá? Não perca, eu super recomendo. A nossa amiga Jean já adiantando aqui. Recomenda mais. Maravilhoso! Aliás, então, vou usar esse gancho também para falar que a gente está quase fechando, gente, como é que entra essa história e como é que eu entrei nessa história de registro acástico sem ter ideia, tá? De que isso viria a ser uma missão. Conforme eu fui trabalhando com isso, eu fui percebendo que, assim, uma das ferramentas de controle que os escuros usam nesse conflito que a gente está vivendo é a eliminação da nossa memória, tá? Então, a gente tem, por exemplo, assim, a gente tem teorias de como surgiu o ser humano, mas a gente não tem muitas provas porque elas são ocultas, né? Os participantes do programa espacial secreto, os que vieram a denunciar, são os poucos que se lembraram, porque todos eles têm a sua memória apagada. Os abduzidos têm suas memórias apagadas. E no processo de reencarnação, tem um vídeo super interessante do Farsight que fala do que eles chamam da armadilha da morte, em que algumas pessoas são forçadas a esquecer tudo num nível que originalmente não tinha sido desenhado para ser assim, e que te obriga a ficar meio preso em lições que você já aprendeu sem evoluir espiritualmente, né? E aí, assim, quando eu penso nisso, e lembrando que, assim, várias invenções que foram já feitas pela humanidade, cada vez que aparece alguém com uma energia livre, aquilo, de novo, assim, a patente é escondida, os caras às vezes são assassinados ou recebem dinheiro para fechar a boca, de forma que isso não venha para a humanidade, e a gente tem que ficar reinventando a roda de novo, e de novo, e de novo, porque a gente fica sem acesso a essas tecnologias que podiam erradicar a doença e a fome do planeta, tá? Só para citar duas das áreas em que a gente já existe tecnologia desenvolvida pelos seres humanos para resolver esses problemas. E aí eu comecei a perceber que uma das coisas mais rebeldes e revolucionárias que eu poderia fazer é lembrar da minha história, né? E saber quem eu fui e recuperar a minha memória. Por isso, Perfeito. Esse é o convite, eu fui percebendo depois,
tentando entender a minha caminhada, que parte da minha caminhada, contando essas histórias malucas em lives, trazendo informação de gente, assim, a gente estava rindo essa semana, Demis, eu não te falei, que encontrei um fulano pleiadiano de verdade, que eu quero entrevistar, o cara, né? Não sei como eu chego nessas coisas. Passou, eu comecei a estudar, viu, o assunto. Eu vou fazer uma pequena apresentação já na live de sábado, que eu vou inserir o depoimento do Emily Smith. É bem legal. Né? É chocante. Fazer no canal, bem interessante, sim. E aí de repente faz um pleiadiano de verdade aqui pro canal, vai ser... Né? Não é incrível? Nada de híbrido, não sei o que, não. A gente quer a coisa mesmo como é, né? E aí eu fui vendo que, assim, isso acabou sendo... Eu fui entendendo... Mas, gente, eu tenho quase 50 anos, tá? Só hoje, assim, eu começo a entender mais que parte da minha missão é ajudar as pessoas a destravar essas memórias. Que o meu grande ato de rebeldia é fazer com que as pessoas... E a minha participação no que seria a resistência, a aliança da terra, do ponto de vista meu individual, de quem é uma pessoa comum como tantas outras, é ajudar todo mundo a lembrar quem vocês são. Porque quando a gente se lembra quem a gente sai de toda essa história. A gente dá um salto junto com a humanidade. O salto da humanidade é dado por cada um de nós, né? E aí o coletivo vai junto. Então, quando eu dou esses cursos de registro acástico, é interessante que quem já fez atendimento comigo, por exemplo, sabe que eu curto muito mais dar o curso do que ficar fazendo leitura de registro acástico, porque eu quero que as pessoas façam isso por si mesmas. Eu não quero o seu telefone que fica te contando o que está do lado de lá do véu. Eu quero que você faça isso por você mesmo, que é muito mais legal, não dependa de ninguém, né? E por isso... Demi, se você quiser falar algumas palavras no final para a gente entrar na meditação, que a gente vou propor aqui um negócio simplérrimo para vocês fazerem, tá? No final, para aproveitar eclipse, 11/11 e tudo, né? A Thaís estava dizendo que tinha quase 50 anos, eu estava pensando comigo aqui que ela já está usando as máquinas de registro. E já escreveram ali nos comentários, a Thaís já usou a MedBed. Já usou e está escondendo o jogo. E está escondendo o jogo aqui de todo mundo. Está escondendo até quando não pode fazer isso, não, Thaís. Maldade isso aí. Nada, gente. A gente é quarentona aqui, gente. Ó. Isso aqui é massa corrida passada na cara, gente. Maravilha, maravilha. Então, é exatamente isso, meus amigos. É claro que agora, a partir do final do ano, as coisas vão começar a se moldar, dando um resumo, recapitulando o que foi tratado na live. Então, vai ser o quê? A retomada do poder. É claro que nós temos uma longa caminhada ainda, as coisas para serem reestruturadas, porque assim, a gente vai começar a consertar, mas tem muita coisa para consertar. Então, esse processo de consertar, colocar todas as peças no seu devido lugar, vai se iniciar nesse fim do ano. Mas é uma bagunça muito grande. E nós vamos concordar, vamos convir comigo que é uma grande bagunça. É muita coisa para ser arrumada. E isso leva um certo tempo, tá? Não é assim da noite para o dia. Mas as coisas vão ser reestruturadas, isso que importa. E outra, existe sim tecnologia até para arrumar as coisas rapidamente, mas não tem nenhuma tecnologia para mudar a mente das pessoas de uma hora para outra. Então as pessoas precisam ser condicionadas a este novo mundo. Este é o grande desafio, né? Porque essa linha temporal não é uma, então nós temos que agregar todas as pessoas. Isso é um processo. Então tem que mudar o imaginário coletivo, né? Questão energética. Então isso vai ser potencializado. E o nosso papel é muito importante, porque nós somos o motor de arranque. Através de nós, outras pessoas vão ser alcançadas também, através da sua frequência, da sua vibração. Às vezes, a gente imagina que a gente influencia os outros através da palavra, né? Ficar lá pentelhando. Não. Você tem um poder de influência 10, 20 vezes maior através do seu nível, da sua frequência, da sua vibração. A pessoa está perto de você, ela se sente bem. Poxa, se eu estou perto dessa pessoa, tem uma vibração positiva, ela tem algo de bom. Olha só, e a pessoa, inconscientemente, você manda sinais. Isso é interessante, isso daí. É fabuloso, até a Thaís pode concordar com isso daí, que é verdade mesmo. Existe essa influência energética que é muito mais poderosa que o dom da palavra, né? E é assim que a gente vai mudar o mundo. A gente tem que aprender a exercer isso daí. Agora a gente vai ter a palavra final da Thaís, que vai nos trazer uma meditação aqui maravilhosa. Então eu peço aqui a participação
de todos nesse momento. Muita concentração, muita energia positiva, porque hoje é um dia especial. Nós temos aqui a sincronicidade, dia 11/11, então vamos aproveitar também, né, o eclipse, toda essa energia positiva, a ressonância, a Schumann também, 1111, se eu não me engano. Olha só, vamos aproveitar que é um portal, essa janela de oportunidades, meus amigos. Eu tirei até foto disso para registrar. É verdade. Vamos lá. Então tá ótimo, pessoal. Assim, a ideia é a gente fazer um exercício super simples de meditação. Quem não está acostumado com isso vai perceber que assim é muito fácil, tá? Então eu vou pedir para todo mundo assim, fechem os olhos neste momento, coloquem-se numa posição confortável e a gente vai começar respirando. Boa parte das técnicas de meditação, elas começam com a gente tomando consciência da nossa respiração, que é uma das formas mais fáceis de você se concentrar e se acalmar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem respirações profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Mais uma vez, inspirando pelo nariz. E expirando pela boca. E uma última vez, inspirando pelo nariz. E expirando pela boca. Agora imagine que fluido cósmico universal, na forma de uma poeirinha dourada, vai chegando do céu em direção ao seu corpo e formando à sua volta uma esfera dourada. E continue respirando lentamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Imagine que essa esfera de poeirinha dourada envolve todo o seu corpo e ajuda a você se sentir protegido, seguro, e ajuda a limpar todos os seus sentimentos negativos, os seus pensamentos negativos. E tudo isso vira poeira dourada. E agora eu vou pedir para que você repita mentalmente, ou em voz alta, como preferir, algumas frases que eu vou falar. Vou pedir para que você ouça primeiro o que eu vou falar, sinta se aquilo ressoa contigo e só então você repita o que eu vou dizer. Eu sou um ser soberano. Eu vivo em paz. Eu me lembro de quem eu sou. Clamo o meu direito divino à liberdade, à paz, à felicidade e às minhas memórias desta e de outras vidas. Que assim seja e assim é.
Podem ir retornando, mexendo os pés e as mãos. E fica aqui o nosso boa noite. Aproveitem esse 11 de novembro de 2021, esse eclipse. Fiquei até agora, olha, renovado depois disso aqui. Já estou relaxado, estou renovado, Gratidão. energias renovadas, foi muito bom mesmo. Então, isso aqui é a cereja do bolo depois de uma live fantástica com a companhia de vocês. Então, foi maravilhoso, foi incrível, esplêndido. E gratidão pela audiência. Deixa eu colocar aqui o grande na tela, que eu esqueço. Gratidão. Nós tivemos um pico demais, chegamos quase 5.000 pessoas. Acho que foi o recorde do canal. Gratidão, pessoal. Muito gratidão mesmo. Chegamos a 4.600 pessoas, agora está com 4.500 pessoas ao vivo. Então, fantástico. Gratidão pela audiência. E realmente foi uma live muito especial. Né? Muita luz. Diferenciada, né? Muita luz. Fiquei muito feliz. Gratidão pela presença de todos os amigos. Até vou colocar alguém aqui na tela, algumas pessoas. Aqui a Maria Abadia. Gratidão. Gratidão é nossa, não é mesmo, Thaís? Gratidão aos amigos. Mamãe! É verdade, que coincidência! É a mamãe! Então, eu tô falando. E eu que estou clicando aqui, eu nem sabia. Eu nem sabia. Simplesmente aconteceu. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Olha aqui. Luiz Mauro Lisboa, gratidão também aqui. Like, gratidão também. Eu sempre esqueço de pedir like, eu não tenho esse costume, mas é muito bom também para ajudar o vídeo chegar em mais pessoas. Gratidão. Aqui nossos amigos moderadores também, um abraço no fundo do meu coração, tá? Vocês têm nos auxiliado, nos ajudado, gratidão e até sábado live especial, né? Nós vamos dar continuidade ao assunto de terça-feira, então conto com a presença de todos vocês. Gratidão, até sábado, meus amigos, até sábado.